Nós estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia Especial sobre a Semana Santa. Nosso convidado é Dom José Aparecido, bispo auxiliar de Brasília, que está aqui nos ajudando a crescermos na fé, a nos aprofundarmos nesse tema que é tão importante para todos nós, que é o mistério pascal de Cristo, celebrado durante a Semana Santa. E o ponto principal, ou o ponto de convergência da Semana Santa, Dom José, é a celebração do mistério pascal de Cristo, que inicia com o tríduo pascal. Sim. Né? É tríduo, mas na verdade é um dia só, é um acontecimento só que começa com a Quinta-feira Santa na tarde, não é isso? Isso. Até quando nós falávamos antes no outro bloco sobre a unidade do mistério e por que a Páscoa é o centro, eu ia dizer justamente isso, né? Que a celebração do tríduo pascal começa com o sinal da cruz na missa da Ceia do Senhor, ou do Lava-Pés, chamado também, e vai se terminar com uma bênção na Vigília Pascal. Que bacana. Então, existe uma unidade litúrgica, embora os atos celebrativos sejam separados e distintos. Né? Mas há uma unidade de uma única celebração. E, portanto, a gente pode dizer que esses dias do Tríduo Pascal, nós celebramos uma grande liturgia eucarística pascal, né? Que passa da Ceia do Senhor, recupera a paixão, a Sagrada Paixão de Nosso Senhor, todo o mistério da morte do Senhor, do seu sofrimento por nós, até a gloriosa ressurreição de Jesus, que ilumina com a luz nova, nos faz viver um novo dia. Né? Um novo dia. Então, José, começando com a celebração da Ceia do Senhor, ali o Senhor inicia propriamente a sua Páscoa, porque Ele mesmo que se entrega. Tem dois elementos ali, a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor, porque é Jesus que toma a iniciativa de lavar os pés dos seus apóstolos, né? Qual é o significado desse gesto de Jesus? Eu gostaria de voltar um pouquinho antes de responder essa pergunta. Na reforma de Pio XII, tinham reduzido a leitura da Paixão e tirado aquele trecho que fala da Ceia do Senhor. Na reforma do Concílio Vaticano II, se retomou na leitura da Paixão, sobretudo da sexta-feira, a Ceia do Senhor. Porque não se pode separar a Eucaristia pré-anunciada e instituída na Ceia do Senhor da Paixão de Cristo, né? E do mistério pascal todo. Então, essa reforma do Concílio Vaticano II retomou um texto que dá uma unidade a toda a liturgia muito importante. Né? Importante. Qual é o significado dessa liturgia da Quinta-feira Santa, e especialmente do Lava-Pés? Em algumas comunidades cristãs antigas, o lava-pés era considerado um sacramento à parte. Que interessante. Né? Depois do concílio de Trento, em que se fixou o número dos sacramentos, isso já não teve mais discussão. Mas é um sinal litúrgico muito importante para nós que mostra como o nosso Deus é diferente. Né? A imagem religiosa que os povos pagãos e muitos outros povos religiosos têm dos seus deuses é de deuses que precisam ter a sua ira aplacada pelos sacrifícios de animais e de coisas, etc. Que precisam ser agradados, né? Precisam ser pacificados por sacrifícios pacíficos. A imagem que nós temos do nosso Deus é a imagem de um Deus, eu vou usar uma expressão que pode parecer um pouquinho dura agora, é um Deus que não tem vergonha. Que bacana. Né? Ele é traído por nós, traído por nós e corre atrás de nós. Né? Aquela figura do profeta Oséias que se casa com a mulher, que o vai trair, depois ele vai atrás dela, ela já num outro casamento se torna escrava do segundo esposo, é vendida, ele a compra, recupera, é a imagem de Deus, do que Deus faz conosco. E Jesus, lavando os pés dos apóstolos, mostra um Deus que se faz homem para correr atrás de nós, correr atrás do amor perdido. Né? Não do amor de Deus que tenha se perdido, mas do nosso amor que foi perdido com o pecado dos primeiros pais. Então Deus se ajoelha, podemos dizer assim que Ele tomou um corpo para se ajoelhar diante de nós, lavar os nossos pés dos nossos pecados e nos restaurar, nos levantar junto com Ele para a vida divina a qual nós somos chamados e destinados. Né? Então esse gesto não é só um gesto assim, alegórico de um serviço ministerial, é um gesto que mostra o próprio núcleo da salvação. Não é só limpeza dos pecados, é uma elevação.
uma elevação para a amizade com Deus. Depois ali Jesus vai falar que nós somos amigos, etc. São várias, os diálogos são muito ricos, mas ele se ajoelha diante de nós para elevar a nossa humanidade. Peraí, que bonito. Lava e beija os nossos pés. E aí o senhor falava sobre a narração da instituição da Eucaristia. É interessante porque a escolha que se faz é pelo Evangelho de João, que Sim. é o único que vai narrar esse mistério, né, do Jesus lavando os pés, e que não vai narrar a instituição da Eucaristia. Exatamente. Aí cabe, então, usar o texto de São Paulo, né, para falar da instituição da Eucaristia, que é esse texto de Coríntios, né? João narra no discurso do Pão da Vida o ambiente da instituição da Eucaristia. Mas, provavelmente, nas comunidades joaninas, havia aquela, como no Oriente cristão, aquela disciplina do arcano. Quer dizer, sobre quando nas igrejas bizantinas até hoje, quando se faz a oração eucarística, a anáfora, quando as cortinas, as portas se fecham do Santo Bima ou do altar, né? Do Santo dos Santos, como eles chamam. Provavelmente não se usava, não era comum transcrever o uso dessas palavras. Mas, em todo caso, o que nós vemos é que há todo o ambiente joanino que mostra Jesus, pão da vida. Né? Esse discurso do pão da vida é o coração da mensagem eucarística de João, que é um evangelho todo de sinais. De sinais, exatamente. Né? E depois a igreja coloca esse texto de São Paulo para mostrar já que como era a vida eucarística da igreja nascente. Né? Como ela foi disciplinada aos poucos e como, pouco a pouco, a igreja foi tomando clara consciência de que não era mais necessário ir ao templo. Porque foram rasgadas as cortinas, agora o novo sacrifício era o sacrifício de Cristo. Né? É interessante porque Paulo não estava na última ceia e ele começa narrando: eu mesmo recebi do Senhor, né, aquilo que vos transmito. Ou seja, o quanto a celebração eucarística era muito viva dessa comunidade cristã nascente, né? E as palavras que são ditas por Paulo, que são rememoradas ali, são palavras que ele recebeu na tradição. Justamente. Antes mesmo de se ter um texto do Novo Testamento, nós tínhamos a tradição litúrgica. Né? A tradição litúrgica das igrejas, que era muito rica, sim, que trazia elementos da liturgia da sinagoga, do templo, mas que já tinha claramente os sinais da liturgia pascal, do reconhecimento do único mistério de Cristo como Messias, como sacerdote, como sumo e eterno sacerdote, como Senhor e pastor do novo povo de Deus. Né? Tá certo. Dom José, o tempo acaba nos comprimindo, a gente quer entrar agora no mistério da... Eu, por mim, ficaria na Quinta-feira Santa, porque é tão rica tudo isso, né? Mas a Sexta-feira da Paixão, o que liturgicamente ela diz a nós? Nos outros dias do ano, nós temos a celebração da Memorialis Representatio, da representação memorial do sacrifício de Cristo na cruz, que é a Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, a igreja, nós bispos tiramos o anel naquele dia. A igreja se torna viúva, né, do seu esposo. Naquele dia a igreja não celebra a Eucaristia, ela põe diante dos olhos da comunidade cristã a cruz. Né? O anúncio da paixão, a cruz, e nós vamos buscar beber lá na fonte da cruz, como aquele dia São Pedro, os apóstolos, do mistério da cruz se derrama toda a graça. É a fonte da graça e a fonte da vida nova. Né? Então, nesse dia, a liturgia é muito interessante, porque ela começa com a oração coleta, aquela primeira oração da missa, e ela é a liturgia da Sexta-feira Santa, é a liturgia mais próxima da primeira missa latina da tradição romana. O padre chega diante do altar, faz a oração da coleta, passa para a liturgia da palavra, e depois ali, em vez do sacrifício eucarístico, é chamada missa dos pré-santificados também, né? Se apresenta o mistério da cruz e se dá a Eucaristia como, vamos dizer, como viático quase, né? Interessante. Aquelas preces que são feitas, né? São feitas 10 preces universais por toda a igreja. O significado delas? O significado dessas preces é entregar a Cristo todas as intenções que a igreja tem de salvação do mundo. Né? Na cruz de Cristo se salvam, vamos dizer, nós buscamos o conforto para a salvação dos cristãos.
dos cristãos que não estão próximos da fé católica, dos não cristãos, ou, no caso, em primeiro lugar, dos hebreus, que são os nossos irmãos mais velhos, e nós rezamos para que eles conheçam a plenitude da verdade, né? Rezamos pelos que são crentes, mas não cristãos, né? Não são cristãos, não são judeus. Então, no caso, pelos muçulmanos, por exemplo, aqueles que acreditam em Deus, mas não na revelação cristã. Depois, por aqueles que não creem em Deus. Enfim, rezamos por todas as intenções. E pelo mundo inteiro, né? A cruz foi fincada em Jerusalém para salvar o mundo inteiro. E ela está no centro da história. Então, daquele que era o lugar da maldição, se derrama a bênção sobre o mundo inteiro. Essas preces, que são muito bonitas, também com textos antiguíssimos, né? Um deles reformado por Bento XVI, que é o texto da oração pelos nossos irmãos judeus, né? Foi reformado para tirar algumas aparências de antissemitismo, né? Que havia naqueles textos mais antigos, mas são orações muito antigas que mostram quais são as intenções pelas quais Cristo se ofereceu ao Pai. Certo. Então, José, o significado, é uma parte importante dessa liturgia, você já até mencionou, mas o significado da adoração da cruz nesse dia. Sim. A adoração da cruz é uma adoração, vamos dizer assim, que não é direta ao objeto cruz, né? Mas ela é mediação para a adoração a Cristo, Senhor. O crucificado, né? O crucificado. Então, nós nos ajoelhamos diante da Santa Cruz como diante da Eucaristia, porque ela nos remete ao crucificado, né? E é uma adoração que se deve a Deus só, né? Porque é adoração de fato, mas que mostra que aquele instrumento da Sagrada Paixão de Nosso Senhor foi, com aspas assim, divinizado, para que seja eternamente para nós sinal de salvação. Por isso, nas nossas igrejas, nas igrejas do rito latino, nós temos sempre o crucifixo e não um ressuscitado no centro do altar, né? Para lembrar que o ressuscitado é o mesmo crucificado. É o crucificado. E jamais anularmos ou esquecermos o mistério da cruz. E, aliás, as mãos chagadas de Cristo, o ombro chagado de Cristo foi aos céus glorificado, mas continua lá. Continua lá, que muito profundo tudo isso. Então, José, agora vamos chegar àquilo que é Santo Agostinho, que chama mãe de todas as vigílias, né? A vigília pascal, né? Que é uma riqueza única, aquela celebração. Que lugar que ela ocupa nesse mistério pascal, a celebração da vigília pascal? Ela é o ápice. É o ápice, né? O cume de toda a vigília pascal. A vigília pascal é o cume do tríduo pascal. Nós podemos dizer que a igreja, no sábado santo, propriamente dito, faz um jejum completo. Não há Eucaristia no sábado santo. A vigília é uma antecipação que nós fazemos às vezes para as 8 horas da noite, 10, de uma celebração que deveria começar à meia-noite, né? Depois na cosmovisão dos judeus, o dia seguinte começa com o pôr do sol. O pôr do sol. Né? Então, essa vigília, depois do pôr do sol, já nos levaria para o domingo, que é o 8º dia da semana, o dia do Senhor, ou o primeiro dia da semana, se quiser, né? Mas no sábado, a igreja chora o seu Senhor, né? Há um texto muito bonito na Liturgia das Horas, do sábado de manhã, uma homilia de um autor antigo, anônimo. Né? Em que ele fala que nesse dia, né, o Senhor desce aos infernos, às regiões inferiores, ao Sheol, né, para buscar os justos da antiga aliança, os homens justos de todos os tempos, antes da sua vinda ao mundo, da sua encarnação, para levá-los à glória do Pai, né? E há um diálogo entre Jesus e Adão, muito bonito nessa leitura, que eu acho que valeria a pena ser lida um dia por completo numa transmissão também, né? Então, o sábado é o dia em que o Senhor lembra na primeira criação, o dia em que o Senhor descansou da criação. Jesus descansa na morte, mas não descansa. Ele vai buscar todos os justos da antiga aliança para dar a eles a graça da salvação, né? E aí, na liturgia pascal, nós temos as trevas
da morte de Cristo contrastadas pela luz nova. Né? Fogo novo. Fogo novo. Nós temos a bênção do Círio Pascal. Depois, que indica a luz de Cristo ressuscitado. Cantamos um exulte, praticamente uma adoração à luminosidade, à luz de Cristo. Né? Ele é a luz do mundo. Né? Depois, nós recebemos as velas para ser também nós, pequenos círios pascais presentes no mundo. Iluminando onde estamos, o mundo que vivemos, né? E cada batismo, os padrinhos acendem a vela no círio pascal e entregam ao afilhado, né? Isso significa o quê? Que é a profissão da nossa fé. E às vezes acontece uma coisa curiosa na crisma também. O pessoal está acendendo a vela no círio pascal, vai voltando para o seu lugar, a vela se apaga. Eu sempre gosto de lembrar isso. Acendam na vela do irmão, porque essa vela é a luz da nossa fé, é a luz da presença de Cristo, que nós somos chamados com a qual nós somos chamados a iluminar os outros. E quando um irmão fraqueja na fé, o outro é chamado a compartilhar do fogo do amor e da sua luz, né? Que é a luz de Cristo. Uma outra imagem bonita que o Papa João Paulo II gostava de dizer, que é dos padres da igreja, sempre referente à luz, é que a igreja é o mistério da lua. Né? A lua não brilha de luz própria, ela reflete a luz do sol. Que bacana. E essa luz do mistério pascal, a luz do Círio Pascal, que ilumina depois toda a igreja, né? Pouco a pouco com as nossas velas também, nos faz lembrar isso, que é a luz de Cristo que nós recebemos e que por esse mistério da lua nós somos chamados a refletir na vida dos outros. Evangelização é isso, é ser a lua que leva a luz do sol ao coração das outras pessoas. Bom, depois segue a bênção da água para o batismo. Né? Nós temos, a liturgia da palavra é muito rica. Né? Uma verdadeira catequese, né? Se for feita completa, pode durar a noite inteira a celebração. Né? Aliás, é vigília, que significa ficar acordado. Mas aqui repassa toda a história da salvação e chega ao anúncio da ressurreição. Né? Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e nele exultemos. Mas nesse meio tempo tem a bênção da água do batismo, e tem o batismo daqueles que foram catequizados durante a quaresma, que fizeram os escrutínios quaresmais para serem incorporados a Cristo ressuscitado. Né? Então, normalmente, ou onde não há batismo de adultos, se abençoa a água para batizar o ano inteiro, né? Que é um sinal muito bonito também. E depois, o ápice é, de novo, a igreja pode romper o jejum eucarístico que ela teve na sexta, sobretudo no sábado, né? Naquele dia em que ela, viúva, não tinha onde buscar, senão na certeza de que o Senhor voltaria, né? Agora nós temos a Eucaristia como sinal e realidade da presença de Cristo até que Ele volte um dia no fim dos tempos. No fim dos tempos. Dom José, olha, obrigado por essa catequese maravilhosa, uma partilha muito profunda que você trouxe para nós hoje, dos elementos assim fundamentais. É óbvio que a gente precisaria de um programa para falar sobre cada um desses aspectos, né? Sim. Mas a gente já pôde saborear aqui com o senhor elementos muito importantes sobre a celebração da Semana Santa, do Mistério Pascal de Cristo. Nosso sincero agradecimento ao senhor. Eu agradeço e queria deixar aqui o meu sincero voto de Feliz Páscoa para todo aquele povo que acompanha a Canção Nova, né? Para o Monsenhor Jonas, para todos os padres, as pessoas consagradas, famílias, e para esse povo fiel que acompanha as transmissões da rádio e televisão Canção Nova em todas as partes desse nosso Brasil e fora também. E fora também. Que Deus abençoe e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para o senhor também, Dom José Aparecido, é Bispo Auxiliar de Brasília, que nos deu hoje a graça de estar aqui no programa Além da Notícia Especial sobre a Semana Santa. E o que desejamos é que você celebre intensamente na sua paróquia, na sua comunidade, essa semana fundamental para a nossa fé. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa Além da Notícia.